estudante! A nossa aula de hoje será sobre produção de charge. Então, eu venho aqui propor que você produza a sua própria charge. Mesmo acreditando que você não desenha muito bem, dedique-se um tempo a esse trabalho. Lembre-se que o capricho é o pai do sucesso. Então, vamos caprichar? Mas antes, é importante que possamos relembrar de alguns pontos essenciais nessa produção, que faz parte da estrutura da charge. Um ponto muito importante é que esse gênero é muito conciso. Por isso, ele transmite informações fundamentais com poucos recursos. Além disso, a charge são textos assinados. O que é que isso significa? Que os leitores dos jornais geralmente reconhecem as características, reconhecem os traços e as temáticas preferidas de um determinado chargista. Vale lembrar também que as charges abordam fatos políticos, econômicos, culturais e sociais com a intencionalidade de mostrar problemas do cotidiano ou simplesmente apresentar eventos curiosos. Vamos fazer a leitura de uma charge do capixaba Amarildo Lima, publicada em um jornal do Espírito Santo. Festa Fantasia Entrada. Uai, você não falou que vinha de palhaço? Então, para entendê-la, faça necessário que o leitor conheça um problema social muito comum no Brasil. E isto não é muito difícil cá para nós, pois trata-se da situação das pessoas que precisam se locomover por meio de ônibus, né? Pelo que nós percebemos nesta charge e pelo que nós conhecemos, essa locomoção demanda uma longa espera de tempo, pois o intervalo entre a chegada de um veículo e outro é longa. Nesta charge, o exagero é representado muito bem pela teia de aranha. O chargista intenciona aqui construir uma crítica e, simultaneamente, o humor. A teia de aranha representa o quê? Que o sujeito ficou tanto tempo esperando a chegada do ônibus que foi tempo suficiente para que a aranha pudesse construir a sua teia. Além disso, a crítica também se faz quando se menciona a fantasia de palhaço, sugerindo que é assim que se sente as pessoas que precisam utilizar esse meio de transporte. Um outro recurso importante, além do exagero e do ridículo, é a intertextualidade. Sobre intertextualidade, entende-se a relação implícita ou explícita entre textos. Vamos planejar nossa charge? Primeiro passo: sua charge deverá empregar diversas linguagens, palavras, balões de fala, tamanho das letras, cores. Segundo passo: o assunto da charge se origina em fatos do cotidiano que estão sendo veiculados pela mídia. Por exemplo, um comportamento social que você considera reprovável, um serviço público que não está funcionando bem, um evento que envolva uma personalidade pública ou até mesmo outros assuntos. Para se inspirar, você pode fazer pesquisas em jornais online. Lembre-se que a sua crítica deve interessar ao seu leitor. Terceiro passo: o desenho da charge é simplificado, ou seja, você vai utilizar apenas elementos essenciais. Esboce uma cena definindo uma ou mais personagens e suas características. Pense em vestimentas e acessórios capazes de identificar a quais grupos sociais pertencem esses personagens. Quarto passo: o humor e a crítica estão associados para fazer o leitor refletir. Empregue
o exagero intencional, o ridículo ou a intertextualidade para promover o riso e a reflexão do leitor. Agora que já relembramos alguns elementos essenciais da estrutura do gênero charge, já planejamos a nossa escrita, vamos partir para a produção. Primeiro passo, utilize uma folha de papel sulfite A4 na posição horizontal. Segundo passo, desenhe os personagens e o cenário. Não exagere em detalhes que não sejam necessários. Terceiro passo, retrate gestos e expressões faciais coerentes com a ação dos personagens. Quarto passo, construa balões de falas com textos curtos, letras legíveis e de forma. Quinto passo, você pode utilizar a linguagem verbal para identificar algum elemento do cenário. Sexto passo, use cores para deixar o seu texto mais atraente. Além disso, é importante atentar-se também para aproveitar bem o espaço da folha, deixar claro para o leitor o comportamento social ou o problema urbano ou a situação pública que motivou a produção da sua charge. Por meio do texto verbal, você pode esclarecer a sua crítica e construir a sua sátira. Por fim, fazer uso dos recursos da intertextualidade, do exagero e do ridículo para promover o riso e a reflexão do leitor. Escolha a vida, escolha o conhecimento, escolha amar mais. Bons estudos!